Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Olá, queridos irmãos, bom dia para você que está aqui ao vivo com a gente nesse domingo, dia 23 de agosto de 2020. É uma alegria recebemos você, é uma alegria
poder falar ao seu coração, à sua família, aí na sua casa, você que reúne aí os seus familiares, ou você que está assistindo sozinho, no seu celular, no seu tablet, na sua TV. Que alegria, mais um dia que o Senhor nos fez. Vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor neste domingo. E muito bem-vindo você que está pela primeira vez aqui se conectando no nosso canal, na Igreja Batista Paulistana. Você que foi aí interessado, você que se sentiu interessado pelo título da mensagem, pelo culto, você que quer ouvir uma palavra de Deus, ou você que precisa se conectar com Deus, né? Eu espero que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, fale ao seu coração nesta hora e nesse dia. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de te adorar, obrigado pelo privilégio que temos de buscar o teu nome, de te cultuar, ó Deus, como verdadeira igreja. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está conectado, que está conectada aqui conosco, Pai, online. Obrigado porque a tua igreja permanece viva, porque não depende da sua estrutura física, mas está focada na tua visão, na tua palavra, na tua missão, em cumprirmos a tua vontade. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Continue a cumprir o teu querer em nós e através de nós, ó Pai, que a tua igreja assim continue a avançar, proclamando o verdadeiro evangelho de Jesus e avançando no teu reino, meu Pai. Pai, eu oro para que o Senhor fale a cada coração e conduz cada família, cada pessoa que está aqui me ouvindo para mais perto de Ti, para um tempo real de adoração e de culto ao Senhor. Transforma-nos segundo o Teu caráter e faz em nós o Teu querer. Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Escreva aí no nosso bate-papo. Amém. Dê um abraço virtual no irmão que está ao vivo aí com a gente no nosso chat no YouTube, né? Cumprimente aí os irmãos que estão ao vivo. Você está agora em culto ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, tente se concentrar ao máximo nesse momento de adoração. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. E que bom que você está aí, adorando ao Senhor comigo. Agora, neste momento de adoração, através de cânticos, através dos hinos, concentre-se também em ouvir a voz do Senhor e declarar quem o Senhor é na sua vida. Deus abençoe. Vamos adorar a Deus juntos.
Aleluia, meus irmãos, que tempo especial de adoração. Como é bom ouvir os hinos, como é bom louvar o Senhor com a nossa equipe de louvor, que toda a equipe de música está se dedicando aqui para tocar, para ensaiar, para termos esse momento de adoração, a equipe de comunicação fazendo a edição dos cultos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a meditação de hoje tem como tema: quanto custa a graça de Deus? Eu quero ler com os irmãos mais uma vez o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a conhecida parábola dos 2 filhos perdidos, mas que também é chamada de parábola do filho pródigo, né? Vamos analisar novamente essa parábola, agora com ênfase sobre a graça, o amor, né, deste Pai, né? A manifestação deste Pai em amar aquele filho. Mais uma vez, vamos ao texto, Lucas capítulo 15, a partir do verso 1 ao 3, nós lemos: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola, e a gente vê essa parábola lá no verso 11. Um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Agora eu pulo para o verso 17, em que aquele filho se arrepende, e ele começa a comer as alfarrobas junto com os porcos, e aí ele cai em si e diz: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. E aí o texto bíblico prossegue lá no verso 21, afirmando que o filho volta para o pai, e ele diz para o pai o seguinte: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrarmos, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança e não quis entrar. E o filho mais velho encheu-se de ira e ficou do lado de fora. E o pai insistiu com ele, e ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E aí acaba a história. A gente não sabe se o filho mais velho entrou na casa ou não. A gente não sabe também como é que foi a vivência, a convivência daquele filho mais novo agora na fazenda com o seu pai, com o seu irmão, porque Jesus deixa a história mais ou menos inacabada para que o final seja respondido pelos seus próprios ouvintes. E lembrando que Jesus tinha 2 ouvintes naquele contexto original: eram os publicanos e pecadores, os considerados imorais e irreligiosos, e de outro lado os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, considerados por si mesmos acima de qualquer tipo de méritos, de moralidade. Então o tema dessa mensagem de hoje, diante dessa leitura do texto bíblico e diante dessa introdução, é: qual é o preço da graça? E a gente vê o pai na história, na parábola, evidenciando o tamanho do amor de Deus Pai, da graça de Deus Pai, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor. E se você fosse pagar por tamanha misericórdia, se você fosse pagar por tamanho amor, por tamanho acesso a Deus, quanto você pagaria por isso? Qual o preço você estaria disposto a pagar pela misericórdia do Pai, pela graça do Pai? Será que dá para precificar, para colocar um preço na graça? Precificar um bem ou precificar um negócio é algo um tanto quanto complicado. Você precisa primeiro elaborar o valor patrimonial daquele negócio, ou o valor, né, daquele bem, e depois você precisa projetar a lucratividade futura daquele negócio, e aí você estipula um valor estabelecido em longo prazo, né? Mas eu me lembro de uma famosa propaganda, um slogan, né? Tem coisas que o dinheiro não compra, para tudo mais existe o cartão X. De fato, né, se a gente tentasse precificar todas as coisas, algumas coisas a gente estabeleceria um valor, mas será que tudo dá para colocar um preço? Né? Na parábola que nós lemos, a gente sabe que os 2 filhos estavam perdidos, tanto o mais velho como o mais novo, e os 2 filhos expressam, né, formas diferentes
de estarmos afastados do Pai. Nós ouvimos na mensagem anterior que Jesus não estava do lado nem dos pecadores e nem dos religiosos, mas ele estava determinantemente contra os orgulhosos, aqueles que se buscavam autojustificação pelos próprios méritos. Agora, quando essa parábola é traduzida para o português e é trazida para as nossas Bíblias que temos em mãos hoje, e ela tem como subtítulo ou como título Parábola do Filho Pródigo, é interessante que a palavra pródigo em português, ela tem pelo menos 2 significados diferentes. Ela significa, em primeiro lugar, aquele que gasta muito, perdulário, aquele que é displicente, mas pródigo também significa aquele que é muito generoso, aquele que é magnânimo, aquele que é liberal. E é muito curioso que você tem tanto o pródigo do lado do filho que perde tudo, como o pródigo do lado do pai, que entrega tudo, que ama sem reservas, que é altamente generoso, porque essa parábola não fala apenas da perdição dos 2 filhos, mas fala do tamanho da graça do pai, do tamanho do amor do pai, o quanto que ele é extremamente generoso com o filho displicente. A mensagem central dessa parábola, sem dúvida, é que o amor e a clemência de Deus, o cuidado, a misericórdia de Deus, a capacidade de Deus em perdoar e restaurar é maior do que qualquer pecado ou do que qualquer transgressão. Aleluia! E quando eu estou em contato com esta graça imensurável, isso transforma completamente o meu ser, transforma o meu coração, transforma a minha disposição. A graça, meus irmãos, ela é imensurável, ela é impagável. Por isso mesmo, ela custa tudo o que somos quando nos torna preciosa. Olha só que importante isso. A graça nem sempre é tida como preciosa, embora ela custe muito caro. A graça é impagável e imensurável, mas quando eu tenho a compreensão do quão valiosa ela custa todo o meu ser, toda uma nova disposição. Ou seja, é de graça, mas custou caro. E portanto, ela é valiosíssima. Mas infelizmente nem todos conseguem valorizar a graça. Por isso eu quero apontar para os irmãos 2 caminhos para o reconhecimento da graça preciosa, para o reconhecimento da graça que é valiosa e por isso não é barata, embora seja de graça. E o primeiro caminho é compreendermos o tamanho da graça. É preciso analisarmos qual foi o tamanho desta graça demonstrada pelo Pai, que ilustra aqui o tamanho do amor de Deus por nós. Os ouvintes originais ficaram chocados com a atitude do filho e também com a atitude do pai. Primeiro porque o filho, quando pede a parte da herança, ele literalmente estava desejando a morte do pai, Porque não era comum um pai distribuir a herança antes que esse pai tivesse morrido. Então quando o filho assim fala, eu quero a parte da minha herança, ele estava literalmente desejando que o pai morresse, ele estava considerando o pai como morto, ele estava dizendo assim, para mim, o senhor morreu, eu não me importo com a sua vida, eu quero mais a minha parte da herança. Aquilo chocou, O filho mais novo pedia essencialmente pelas posses do pai, mas não pelo pai em si. Um detalhe importante no texto bíblico em grego é que a palavra utilizada para herança, traduzida como herança, é em grego bios. E você sabe de onde vem esse termo bios, Da onde vem biologia, significa literalmente a vida. Havia uma associação entre herança com vida. Vida no sentido mais amplo, o período de curso de vida, a vida como ela é sustentada, ou também as suas riquezas ou bens. Por quê? Porque os bens que um ser humano possuía, naquele contexto, naquela época, na Palestina do primeiro século, em grande parte se limitavam à propriedade de terra. E a propriedade de terra era algo que estava ligado com a própria vida do indivíduo. Perder uma parte da terra era como se perder uma parte da sua própria vida. A propriedade equivalia a si mesmo. Perder parte daquela terra era perder parte do próprio pai. E naquela época era literalmente isso que o filho mais novo estava propondo para o pai. Pai, eu quero que o senhor perca uma parte de si mesmo, porque eu quero viver para mim mesmo. E o que aquele filho rebelde que gasta tudo merecia? Segundo a lei e segundo
a compreensão dos ouvintes originais, que eram conhecedores da lei, que eram mestres da lei e fariseus, aquele filho, pela lei de Moisés, lá em Êxodo 21 e Deuteronômio 21, verso 18 a 21, aquele filho merecia uma punição severa. Diz o texto bíblico na lei que se um filho for rebelde, ele merece o apedrejamento. A lei garantia o direito dos pais de apedrejarem o filho até a própria morte daquele filho. Aqueles ouvintes originais ficaram chocados quando o pai não repreende o filho rebelde, mas o abraça, o acolhe. Além disso, aquele pai de família, pela posição social, pelo status dele, e diante do contexto patriarcal da época, ele corre, ele beija, ele demonstra emoções, ele vai contra o senso comum daquele momento, daquela época, que dizia que os pais, os líderes, não podiam demonstrar tamanha emoção e muito menos correr como ele correu. O pai não se preocupa com a própria honra, com o próprio status, com o que os outros da comunidade ao redor iriam pensar sobre ele. Ele estava mais preocupado em demonstrar amor pelos seus 2 filhos do que em ser honrado pela comunidade. Por isso aqueles ouvintes originais ficaram muito chocados em vários aspectos. Primeiro, porque aquele pai é ofendido de várias formas, é ofendido porque o filho considera ele morto, porque ele tem o seu amor rejeitado, porque ele tem a sua segurança patrimonial desfeita, porque ele se humilha recebendo desonra, porque ele foi julgado como permissivo diante de um filho que merecia punição, e porque ainda assim, diante de todas as ofensas, aquele pai perdoou e continuou amando aquele filho. Nos ouvintes originais, fariseus e mestres da lei, eles olharam para aquele pai e eles não conseguiam se identificar com aquele pai, justamente porque aquele pai não representava eles. Aquele pai não representa nenhum de nós. É por isso que eu e você não nos identificamos com esse pai. A gente fala assim: que injusto, que absurdo, que errado, esse pai fez errado. Porque esse pai não representa você, e nenhum de nós faríamos o mesmo que esse pai fez, porque esse pai representa o que Deus faz por nós. Aleluia por isso, né? O que o pai estava dizendo era: filho, você não vai ter que lutar pelo seu lugar de volta na família, eu vou simplesmente aceitá-lo. Eu vou cobrir a sua nudez, a sua pobreza, os seus trapos com as minhas próprias roupas. Diz o texto bíblico que o pai fala assim: me dá a melhor roupa que eu vou colocar nesse filho, coloca um anel nele. Qual era a melhor roupa da fazenda? Era a roupa do próprio pai. A melhor roupa era a roupa que o dono da fazenda usava. Ele fala assim: eu vou dar a melhor roupa, eu vou dar a minha própria roupa. Ele cobre a pobreza do filho com a própria roupa. Ele se faz pobre para que o filho comece a ter riquezas. Meus irmãos, todos nós somos miseráveis. Sabe por que você não se identifica com o pai? Porque você não tem nada para dar para o pobre. Você também é pobre. Espiritualmente você também é pobre. Todos somos miseráveis. Alguns são miseráveis achando que são ricos, e essa é a pior das misérias. Mas todos nós não temos nada para nos esvaziar, para dar pelo outro, porque somos pó, e ao pó voltaremos. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se esvazia e assume a forma de homem. E o que nós temos que imitar em Jesus não é o autoesvaziamento, porque nós já somos vazios, mas é a postura de serviço, porque ainda que não sejamos nada, nos orgulhamos de ser o que não somos e queremos ser servidos, ao invés de servir. O pai paga o preço pelos erros dos seus filhos. O pai abençoa muito mais do que aquele filho merecia. Mata um novilho gordo, né? Fazer o churrasco naquela época não era algo tão comum como hoje. Era só para ocasiões especiais, para festa. O pai estava fazendo uma grande festa. E é compreensível a revolta daquele irmão mais velho, né? É nítida, e eu sei que você também assume para si aquela revolta. Além de todos os gastos que o pai estava tendo, agora com o filho recebido de volta, a herança dele mesmo iria diminuir, né? Mas o que a gente não percebe é que aquele filho mais velho também desrespeita e desonra o pai, porque ele se recusa a participar da festa, o que traria aí um grande desrespeito, uma vergonha pública diante dos convidados e daquela comunidade. O pai age em amor, suplica para que o filho mais velho participe da festa, mas a gente não sabe o final da história,
porque, como eu disse, cabe a mim e cabe a você responder. Vamos ficar de fora ou vamos entender o tamanho dessa graça? Como eu disse para o pai, valia muito mais amar aqueles 2 filhos do que se sentir honrado pela própria comunidade. Como é que você se sente quando alguém desvaloriza o seu amor, ou quando alguém que você trata com carinho, com amor, com compaixão, fala mal de você, ou faz mal para você, ou te despreza? Alguns ficam muito ofendidos e querem desprezar o outro para reduzir o tamanho da própria dor. Mas não é isso que aquele pai da história faz. Ele não se ofende com a ofensa, ele permanece amando. É por isso, meus irmãos, que a graça não pode ser precificada. A graça é imensurável, é impagável, é escandalosa, é impressionante, é chocante. Agora, o segundo caminho para termos a graça como preciosa e valiosa e não a tratarmos como graça barata é avaliarmos o preço dela. O filho certamente sofreu as consequências dos seus erros, porque chegou a comer as bolotas, as alfarrobas dos porcos, e dentro daquele contexto, quando aquele filho se mistura com os porcos, ele se torna impuro, e logo ele já não poderia mais clamar pelo auxílio da comunidade judaica, porque os judeus consideravam os porcos animais impuros. Então aquele filho se faz completamente impuro e perde o apoio da comunidade, ele estaria perdido à própria sorte. Para os ouvintes daquela época, se Jesus terminasse a história naquele momento em que o filho está comendo a comida do porco, eles se sentiriam satisfeitos, porque eles diriam assim: pronto, o filho agora está colhendo o preço do que ele mesmo plantou. Mas Jesus faz questão de continuar, né? E quando o filho se dá conta da loucura, da insensatez, né, da estupidez dele, ele fala assim: eu vou voltar e vou pedir para o meu pai para ser um dos empregados dele. É interessante que haviam pelo menos empregados e servos, havia uma distinção, 2 tipos de trabalhadores lá naquela comunidade da fazenda do pai. Os empregados eram trabalhadores assalariados, que trabalhavam nas propriedades de terra, mas recebiam um salário. Os servos eram pessoas que moravam na casa, na propriedade, mas não tinham salário, eram escravos. E o filho se propõe a ser um dos empregados, porque ele saberia que ao menos teria um salário. E por que ele quer ser um dos empregados? Provavelmente porque ele se sente em dívida, porque pelo menos ele quer agora tentar retribuir, tentar pagar de volta, né? Tudo aquilo que o pai tinha dado para ele. Ele tem um sentimento agora de dívida. Ele fala assim: eu vou pelo menos ter um salário para conseguir sobreviver e para de alguma forma tentar restituir, porque caso contrário ele ia se oferecer para ser um escravo, para ser um servo. Enquanto o filho mais velho, né, que não tinha passado por toda aquela situação, ele acreditava que tinha mais direitos e que tinha merecimento diante do filho mais novo. Aquele filho mais velho achava que todo o trabalho que ele estava fazendo na fazenda era uma forma de retribuir ao pai e que receber a herança não seria mais do que algo merecido para ele. É interessante que o filho mais velho se revolta com o que o pai faz com a herança dele, mas ele não percebe que toda a propriedade era do pai, as riquezas eram do pai, e o pai fazia o que ele quisesse com aquele dinheiro, com aquelas riquezas, com aquelas propriedades, com aquela terra. O filho mais velho age como se tudo fosse dele, enquanto nada era dele, era tudo do pai dele. E às vezes nós agimos da mesma forma, ficamos revoltados com algo que não é nem nosso, que é concessão de Deus, que cabe a Deus nos dar ou não nos dar. O filho mais velho acreditava que merecia a herança, e o filho mais novo queria ao menos retribuir tudo o que gastou, porque soube e aprendeu que não era merecedor. Mas a pergunta é: como aquele filho mais novo poderia retribuir ou pagar de volta o preço da graça? Como que ele poderia retribuir tudo o que ele ganhou do pai? Ele não poderia pagar, porque não dá para pagar pela graça, não dá para pagar por tamanha entrega, por tamanho presente, por tamanho amor. Então, se essa história continuasse, e com esse filho mais novo agora vivendo na casa do pai, como deveria ser a nova vida desse filho na casa do pai? Como reagir? Como pagar pela graça? É interessante que Jesus conta outras 2 parábolas em Mateus capítulo 13, verso 44 a 46, para demonstrar qual é o valor do reino.
Ele diz a parábola da pérola e a parábola do tesouro escondido no campo. Diz que um homem estava trabalhando no campo quando de repente ele descobre um tesouro escondido. Ele acha por acaso aquele tesouro, ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele terreno, porque não podia ficar sem aquele tesouro. Ele diz que o reino de Deus é semelhante também a um homem, a um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra, porque ele não pode ficar sem aquela pérola de grande valor. A questão aqui é que essas pessoas dessas duas parábolas reconhecem o valor que existe naquele objeto que eles encontram por acaso. O homem encontrou um tesouro que jamais poderia comprar, e a reação dele não é outra senão dar tudo o que tem para não ficar sem aquilo que ele encontra. Nós jamais poderemos comprar a graça, nós jamais poderemos comprar o reino, nós jamais seremos merecedores do amor de Deus, mas quando eu estou em contato com esse amor, ele custa tudo o que eu sou, tudo o que eu puder ser, todas as minhas disposições, todas as minhas motivações, porque o seu tudo ainda não pode comprar, então o que custa? Não te custou nada, por isso você deve o seu tudo. A ideia é que o reino é concedido por graça, mas custa tudo para o vivermos intensamente e verdadeiramente e como ele realmente é. O reino não pode ser comprado por dinheiro, por obras, mas o valor que a pessoa entende que ele tem é o que faz ela abrir mão de tudo que pode possuir para vivê-lo. Esse amor representado aqui na atitude do Pai é justamente gratuito, porque ninguém poderia comprá-lo. E o fato de não podermos pagar pela graça de Deus não significa que ela tenha sido barata. A graça é gratuita, mas custou muito caro. Você não pode comprar o reino, e você não pode se esforçar para obter o reino. Você o recebe, e como resposta, se entrega com alegria para vivê-lo. Você não pode comprar o reino, mas você o recebe, e como resposta você se entrega para vivê-lo intensamente. Como diz Martin Lloyd Jones, cumpre-me fazer tudo o que estiver ao meu alcance, e ainda assim entender que isso não basta, porque só o Senhor pode realizar tal feito em última análise. Um dos grandes teólogos do último século, Dietrich Bonhoeffer, considerado mártir da Segunda Guerra Mundial, ele escreve sobre o conceito de graça barata versus graça preciosa. No momento em que o evangelho estava comprometido com as atrocidades da guerra, em que o cristianismo era nominal, em que a igreja não estava fazendo a diferença que deveria fazer, em que cristãos estavam se prostrando a alguns tipos de governos absolutistas ou impositores, naquele momento Bonhoeffer se posiciona, ele é preso por causa disso, e ele escreve que a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Mas a graça preciosa, ela é preciosa porque chama ao discipulado. Todo mundo que se encontra com a graça se entrega e nega-se a si mesmo e vende tudo o que tem, porque sabe o valor desta graça, sabe que ela não pode ser perdida, sabe que ela não pode ser comprada, então ela custa toda a disposição do meu ser. Diz Bonhoeffer que é graça preciosa por chamar ao discipulado de Jesus Cristo, é preciosa por custar a vida ao homem e é graça por assim dar-lhe a vida. É preciosa por condenar o pecado e é graça por justificar o pecador. E essa graça é sobretudo preciosa por tê-la sido para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu filho. Foste comprado por alto preço, é o que diz a palavra de Deus. E porque não pode ser barato para nós aquilo que para Deus custou muito caro. A graça é graça, sobretudo por Deus não ter achado que seu filho fosse preço demasiado caro a pagar pela nossa vida. Antes o Deus o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. Me faz lembrar daquele momento em que Jesus relata e observa uma viúva pobre entregando a sua oferta, lá em Marcos capítulo 12, verso 42 a 44.
Enquanto muitos davam do que lhes sobrava, diz Jesus, ela da sua pobreza deu de tudo o que possuía para viver. E certamente aquela viúva se encontrou com a graça, não porque ela conseguiu comprá-la, mas porque ela entendeu o quão preciosa a graça é. A graça não pode ser comprada, mas ela se torna verdadeira quando é compreendida quanto ao seu valor. Qual é o valor da graça para você? O quão preciosa é a graça de Deus na sua vida. O quão você está disposto a dar, a entregar, a viver, a mudar, para viver o reino, para viver a graça, para glorificar a Deus. Jim Elliot, um missionário americano que foi morto, martirizado ao pregar aos indígenas no Equador, antes de morrer, ele escreveu: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para reter o que não pode perder. E às vezes a gente está retendo aquilo que não é nosso e está perdendo aquilo que a gente não pode perder. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos vivendo sem ter um coração integralmente entregue a Deus, em tudo que eu faço, em todas as minhas atividades, em meu trabalho, em meus pensamentos, em meus objetivos, porque eu quero conquistar algo que não é meu, enquanto estou perdendo aquilo que é o mais importante, um propósito de vida, uma razão de existência, a glória de Deus, a eternidade. Existem pessoas que talvez pensem assim, mas se eu for para viver o quanto a graça é preciosa para mim, eu teria que abrir mão de tudo e viver só pelo ministério, só pelo reino. Talvez você não possa viver integralmente com o seu tempo no reino, mas o seu coração pode ser integralmente entregue ao reino. Significa que em todo o seu trabalho, em todas as suas relações, em todas as suas atividades, nos seus estudos, você vai fazer tudo para convergir na glória de Deus, tudo para que pessoas vejam quem Deus é, tudo para que a missão de Deus seja cumprida, tudo para que discípulos sejam formados segundo Jesus, tudo para que o amor de Deus seja mais conhecido nessa terra, tudo para que a obra se avance, para que missões cresçam, tudo para que o reino de Deus se expanda, para que o Senhor seja glorificado. Às vezes você não consegue dar tudo o que queria, mas o seu tudo tem que ser Jesus, o teu coração tem que estar totalmente entregue para Jesus. Alguns se esforçam por merecer e nunca vão merecer, mas a graça é recebida por aqueles que entendem o seu valor e por isso agem em gratidão, por saberem que não merecem. Quero lembrar os irmãos que o amor de Deus é imensurável, é sem limites, é esbanjador, é impagável. Você não pode comprar o reino, você nunca vai merecer o reino. Você recebe e, como resposta, se entrega com alegria para vivê-lo. Eu quero perguntar para você que me assiste, que me ouve, o seguinte: o que te falta hoje para viver integralmente o valor da graça? O que te falta hoje para uma entrega ainda mais completa de si mesmo para Deus? Eu não estou falando de bens, não estou falando de dinheiro, não estou falando de ofertas financeiras. Eu estou perguntando o seguinte: o que nos falta hoje para uma entrega mais completa de nós mesmos? Porque Deus não quer o que você tem, Ele quer quem você é. E o seu tudo tem que ser Jesus, e quem você é tem que ser pela graça do Senhor. Porque se sou o que sou pela graça. Que Deus abençoe sua vida e que o teu tudo esteja em Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por este momento em que nós podemos ouvir a tua palavra tão preciosa e tão poderosa. Oramos para que teu Espírito continue, a Deus, a trabalhar, a ecoar esta palavra nos corações e a fazer, ó Deus, esta palavra germinar, frutificar, criar raízes e crescer em cada um de nós. Mostra em nós o que ainda falta para ser entregue no nosso ser, no nosso viver, no nosso tempo, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Mostra em nós o que precisa ser diferente e faz-nos, ó Deus, pessoas que valorizam a graça preciosa. Livra-nos de vivermos uma graça barata, que é falsa, porque ela custou tudo para Ti, Senhor. Oramos, ó Pai, para que o Senhor nos leve a um crescimento espiritual segundo a proporção do Teu querer e nos faça estas pessoas que vivem o tudo pelo Teu reino,
porque não há nada que possamos dar ou entregar para merecê-lo. Pai, transforma-nos de forma prática e muda, Deus, em nós o que precisa ser mudado e mostra-nos qual é a verdadeira razão da nossa existência. Oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus continue a ministrar a cada um dos nossos corações. Fique agora com um momento de inspiração musical. Adore o Senhor aí na sua casa. Deus abençoe. Glória a Deus por esse momento de adoração. Que bom que você está aqui conectado comigo. Que bom que estamos aqui nesse momento de culto online ao Senhor Jesus. Continuem a orar pelos irmãos, pela recuperação de irmãos que estão enfermos. Louvamos o nome do Senhor Jesus pela recuperação gradual da irmã Ana Stopiglia. E também louvamos o nome do Senhor Jesus pela recuperação de irmãos que estavam com Covid em nossa igreja. O Weber, que já está recuperado. A Yalane e a Caliane também já estão se recuperando. Louvamos a Deus pela recuperação do Renan, o filho dos irmãos Ramiro e Regina. Para a glória do Senhor, o Renan saiu da UTI e ele estava na UTI, estava entubado, mas agora já está se recuperando, já está em casa. Diga glória a Deus, porque o Senhor é fiel e tem ouvido as nossas orações. Eu quero convidá-lo a continuar orando pela cura de enfermos, pelo conforto, pelo país, pelas famílias, pela obra missionária, pela liderança da igreja nos nossos cultos de oração, todas as quartas-feiras ao vivo, às 20 horas, pelo Facebook da igreja, facebook.com/ibpaulistana. Entre, participe conosco, envie seus motivos de oração também por WhatsApp.
envie a sua oração. Muitos irmãos estão participando com orações enviadas, todas as quartas-feiras às 20 horas. Você é meu convidado para participar dos nossos cultos de orações e vamos clamar ao Senhor continuamente pelos seus milagres e pela restauração de vidas, porque o nosso Deus é um Deus de cura e de milagres para a glória dele mesmo. Eu quero parabenizar os irmãos aniversariantes dessa semana, porque olha, no dia 26 de agosto nós temos o aniversário do querido irmão Orlando. Amo a sua vida, Orlandinho. Espero que o irmão aí esteja bem aí em Madrid, junto com a sua família querida, amada e preciosa. Parabéns, irmão Orlando. Você é muito especial para a minha vida. Também dia 26 faz aniversário a querida Núbia. Parabéns, Nubinha. A Núbia esteve aqui comigo, ajudando a arrumar os materiais do Ministério Infantil. Que Deus a abençoe em mais um ano de vida. E faz aniversário no dia 27 a querida Karen Silva do Vale. Parabéns, Karen. Você é muito querida e muito preciosa também. E eu louvo a Deus pela sua vida aqui com a gente. Que bom que você está aí sempre conectada conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos queridos, eu quero agradecer a você que tem cooperado com a obra missionária e com os seus dízimos regularmente. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, você que tem sustentado esta obra. Continue a cooperar nesse momento, de cultos online. Temos grandes desafios, temos grandes projetos. Vamos reformar o telhado da nossa igreja, vamos comprar equipamentos novos para a transmissão do culto ao vivo, online, quando nós retornarmos aos cultos presenciais. A gente quer ter uma qualidade de transmissão com excelência em HD, com boa captação de som durante o momento de música, de louvor, de hinos, do coral, com boa captação de imagem. E a gente precisa de placa de vídeo, de câmeras novas, de iluminação, e tudo isso é muito caro. Por isso, continue a entregar o seu dízimo, porque a sua contribuição vai nos ajudar nesse grande projeto para alcançarmos mais vidas, para levarmos o Evangelho para mais pessoas. Meus irmãos, nós já somos mais de 600 inscritos no YouTube e está aumentando esse número. Muitas vidas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Faça parte desse projeto, faça sua oferta, faça sua contribuição. A conta está aparecendo aí na sua tela, Você pode contribuir, mandar depois o seu comprovante se desejar para o e-mail da tesouraria. E uma outra forma de você participar com esse projeto da reforma do telhado, da compra dos equipamentos, é participando da festa da colheita. 92 anos de história da nossa igreja, vai ser no dia 29 de agosto, das 11h30 às 15 horas. O que vai ser a festa da colheita? Vai ser a forma de você presentear a Igreja Batista Paulistana. Então muitos irmãos estão presenteando, comprando insumos, comprando materiais, comprando aquilo que vai ser necessário para produzir os alimentos. Outros irmãos estão presenteando a igreja com voluntariedade, trabalhando, servindo, preparando, ajudando, organizando. Outros irmãos vão servir vendendo, comprando. Como é que funciona isso? Então, festa da colheita, dia 29 de agosto, vai ter o seguinte, vai ter o kit feijoada para 2 pessoas, R$50, kit italianinho, que vai ser 2 panquecas, ou de carne, ou de ricota por R$25, vai ter os doces gourmet, doces diferenciados também, que você pode aí adquirir, e você deve fazer a sua encomenda, para que a gente saiba o número exato de quantas encomendas, de quantos produtos vão ser feitos. Você faz a sua encomenda, mandando o seu pedido, o que você quer, faça a sua encomenda enviando para o WhatsApp da igreja, 95640-7728, de segunda a sexta em horário comercial. Faz o seu pedido, fala assim: olá, eu queria fazer a encomenda para a festa da colheita, são 2 feijoadas, ou são 2 kits italianinhos, ou é o seguinte doce, o cardápio, qual que vai ser o cardápio? Como eu já falei, nos docinhos vai ter bananinha, paçoca cocada, mousse de chocolate, torta de coco e de limão, E aí faz o pedido, dá para pagar online por PagSeguro ou pagar no dia aqui na maquininha, e você vem aqui e busca drive-thru no estacionamento da igreja, dia 29 de agosto. E também a gente vai fazer delivery, se você quiser, não pode sair de casa, a gente vai até a sua casa e entrega, tá certo? E nosso bazar missionário foi uma grande bênção, e continue a entregar objetos, fazer as suas doações, roupas, eletrodomésticos, porque eles são revertidos em ofertas para missões e em auxílio aos necessitados.
No último bazar, nós ajudamos não somente a Cristolândia, não somente o Projeto Viver, como outros programas como Restaurando Vidas, que atua com o combate à dependência química, e também abençoamos as obras missionárias da nossa igreja, né? A Casa AEAS foi muito abençoada com o bazar, o Lar Batista de Crianças, missionários em Roraima, nossos missionários na Ásia, né? Missionário na Cristolândia. Então, para a glória de Deus, o seu objeto, a sua roupa que entregue, não só abençoa a comunidade ao nosso redor, como abençoa a obra missionária. Então continue a doar, porque sejamos cada dia mais uma igreja relevante ao nosso entorno, missional, relacional e discipuladora, né? Como relevância social também, reiniciamos o projeto de psicoterapia, né? Que pode ser agendado pelo WhatsApp da igreja, vai ser feita uma triagem, com custo abaixo, né, social, e é revertido também para a obra missionária, tá certo? E os nossos PGMs é a forma de você se integrar, ser acolhido e vivenciar a igreja. Então, meus irmãos, quem está em PGM, quem está participando de um PGM todas as semanas, não sente falta, né, do acolhimento, do contato. Sabe por quê? Porque toda semana a gente conversa, a gente ora com pessoas reais, a gente olha nos olhos, a gente conversa sobre as nossas inquietações, a gente é cuidado, a gente cuida, a gente acolhe novas pessoas. PGM é a prática da verdadeira igreja, sem a necessidade da estrutura ou do programa, porque lá a gente enfatiza a essência. E o que é a essência? Cumprirmos a missão, fortalecermos relacionamentos discipuladores, orarmos, cuidarmos uns dos outros, estudarmos a palavra juntos. Meus irmãos, você não pode ficar de fora de um dos PGMs. Entre agora no nosso site ibpaulistana.com.br/líderespgm, envie um WhatsApp para um dos líderes, participa de um dos PGMs. Se você sente falta da comunhão, se você sente falta da oração, falta do cuidado, falta do compartilhar, participa nessa semana de um dos PGMs, de terça-feira ou de quinta-feira. Não fique de fora. Se você tem interesse, eu quero saber, eu não quero participar do PGM, eu quero saber como é que é. Todo mundo está convidado, vai ter uma reunião geral com todo mundo, dia 19 de agosto, às 7h30 da noite, reunião online de PGMs. Vai ser uma grande celebração. Você vai ter lá a experiência de como que é participar de um PGM online. Dia 19 de agosto, às 7h30, né, online. Você é meu convidado para o encontro geral de PGMs, para inspiração e celebração da nossa igreja, tá certo? Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero orar por você, né, e agradecer a Deus por este momento. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor que não é merecido, pelo teu perdão. Pai, que cada um de nós, que a tua igreja continue unida e focada na tua missão, proclamando o teu evangelho, fazendo discípulos pessoais do Senhor Jesus Cristo e glorificando o teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a paz. Em nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga aleluia. Dê um abraço virtual no irmão que está aí ao seu lado. Que Deus o abençoe muito. É muito bom estarmos reunidos juntos aqui. E eu te espero nas reuniões de PGMs, reunião de oração, líderes de PGMs, encontrão de PGMs aos sábados, né? São muitas atividades online. O coral nas segundas-feiras também às 8 horas. Você é meu convidado. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Até